já saiu o primeiro episódio da segunda temporada de Loki e eu serei seu guia no mar da confusão. Depois da vinheta a gente tem que entender o que aconteceu. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E vamos falar de Loki. Que foi isso? Primeiro episódio da segunda temporada foi uma avalanche de confusão e doideira. Eu fiquei o episódio inteiro com a mesma cara que o Loki ficou no episódio inteiro. Sem saber o que está acontecendo, tentando reunir os poucos indícios de lógica nesse episódio. E eu garanto que você também ficou um pouco assim. Porque esse episódio ele é feito para confundir. Ele é feito para colocar a gente no papel do Loki no episódio. Confuso, sem entender o que está acontecendo, pulando pelo tempo. Bom, vamos aos poucos. O episódio se chama Ouroboros. O Ouroboros é uma cobra, uma serpente comendo o próprio rabo. Significa continuidade, significa renovação, significa renascimento e significa um looping eterno. E não é à toa que o personagem do Ke Huy Quan, que interpreta Ouroboros, que é chamado de OB, né, já é uma piada pronta, o Ouroboros, ele é justamente a peça que te guia nesse episódio. É ele que você tem que olhar para entender o que está acontecendo com o Loki. Porque, já de cara, Loki interfere nas regras da linha do tempo já estabelecida pelo CM. Muita gente veio falar comigo, pô, Loki estragou a história da viagem no tempo da Marvel. Porque a gente tinha, depois de muito tempo, entendido que qualquer alteração no tempo não ocorre de forma vertical, ocorre de forma paralela. Você cria novas ramificações, você cria novas linhas temporais, mas aquela linha temporal que você alterou, ela continua sem você. Isso é alterado, porque o Loki, ele viaja verticalmente na mesma linha do tempo. Tanto é que coisas que ele conversa com o Ouroboros do passado, o Ouroboros do presente começa a lembrar. Tem uma configuração, uma reconfiguração em tempo real da realidade. Mas isso não é uma quebra de regra da Marvel. Se você pensar bem, a timeline da TVA não funciona igual a timeline normal. A TVA é um tempo fora do tempo. O tempo se passa diferente na TVA. O tempo é cíclico, o tempo se refaz. Não há sentido em falar em passado e presente, tanto é que tem 400 anos desde que Mobius encontrou pela última vez o Ouroboros. Isso não faz sentido e não tem lógica nenhuma dentro da TVA. Contagem do tempo não significa nada, porque os agentes da TVA são resetados de tantos e tantos tempos, eles são variantes, a gente aprendeu isso na última temporada. Então Loki está absolutamente perdido, assim como nós. Perdido e surfando para frente e para trás na timeline, o que não é o glitch do Homem-Aranha. Muita gente falou, é uma conexão, é uma referência ao Homem-Aranha do Aranhaverso, da animação da Sony. Não tem referência nenhuma. É outra história, é outra linguagem, é visualmente parecido, mas não tem nenhuma ligação. O que acontece é, o Loki está tentando entender o que aconteceu depois que ele é enviado de volta pela Sylvie, e ele cai na TVA, numa TVA do passado, onde o Mobius não sabe quem ele é, e depois ele vai para uma TVA do futuro, onde coisas já aconteceram, e do presente, onde ele tá, onde ele conhece as pessoas conhecem, sabem quem é o Loki. Você vê estátuas do Aquele que Permanece, do Kang, das variantes do cientista original que descobriu o multiverso. Você tem referências à Guerra Multiversal, você tem referência à Dinastia Kang, você tem aquela estátua que se quebra e prenuncia o que vem por aí. Você tem as ramificações e a ideia de que cada ramificação é uma existência e não é só uma duplicata. São pessoas que pensam, sentem e precisam ser preservadas, e ao mesmo tempo a necessidade de cortar essas timelines para preservar a linha do tempo, e a própria linha do tempo não faz mais sentido. A juíza Renslayer já não está mais lá, foi substituída
por outros juízes completamente incompetentes e tão burocráticos quanto. A burocracia da TVA continua a mesma. Então tem muita coisa jogada nesse episódio que vai fazer sentido daqui a um tempo. Nos próximos episódios, coisas que estão jogadas aqui, que causam confusão, que causam uma completa sensação de que está tudo desorganizado, pouca organização que a gente fez na primeira temporada, isso tudo faz sentido. Inclusive, vamos entender porque que a Sylvie vai trabalhar no McDonald's. Né? Um product placement descarado, onde a Sylvie resolve viver uma vida normal, mundana, que ela nunca viveu, como atendente do McDonald's. Ela vai ao McDonald's nos anos 80. E ela vai ser, obviamente, e aparece ela no futuro e fala com o Loki. É uma doideira o jeito que as ações do presente influenciam no futuro, quando o Mobius escreve pele no monitor, na poeira, e depois está lá, a rachadura no chão que aparece, sempre esteve lá, mas o Loki cria. Então é uma deliciosa bagunça temporal. Nós estamos vivendo aquilo que o Loki está vivendo, que é o caos. É uma demonstração do caos, esse episódio. E que vai ser lentamente explicado nos próximos episódios e vai começar a fazer sentido. Se você não entendeu nada, se você está confuso, se você parou o episódio igual eu parei e ficou assim, eu não consigo me conectar com nenhuma linha de história, que excelente, porque é essa a ideia. Isso que o showrunner quis passar para você. Uma sensação de completo caos, de completa perda de sentidos, de estar perdido na história, de não conseguir se conectar com nada que se assemelha a uma linha. E é isso que os personagens estão tentando resolver. Por isso que o Mobius passa por aquela passarela, tenta resolver o foco das linhas temporais, onde surgem as linhas temporais, porque é ali que está o segredo. Então é uma série que vai te desafiar, vai te fazer pensar, vai te fazer raciocinar e vai gerar muita polêmica e muita teoria que a gente vai discutir aqui no canal. O que você achou do primeiro episódio de Loki? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta, vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.